Olá, queridos, boa noite. Hoje é dia 6 de setembro de 2020, o primeiro domingo do mês de setembro. Que pena que nós ainda não podemos nos reunir presencialmente aqui na Igreja Presbiteriana de Filadélfia por uma questão de zelo do Conselho da Igreja. Mas calmem, nós voltaremos à reunião presencial e isso um dia será resolvido. Mas enquanto isso não acontece, temos o prazer de nos dirigir a todos vocês por esse instrumento da mídia social. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 17, bota um dedinho aí, vai para 2 Coríntios capítulo 5, ao longo da exposição leremos alguns versículos desses capítulos, mas abra aí a sua Bíblia. Atos 17, 2 Coríntios capítulo 5. Queridos, é a opinião de muita gente, uma espécie de palavra popular, que a rotina se constitui num grande mal para a vida. Por exemplo, pessoas há que digam que a felicidade de um casamento duradouro está em não deixá-lo cair na rotina. Outros há que digam que o sucesso profissional é justamente não cair na rotina do escritório, da fábrica, do barulho dos telefones, das telas dos computadores, da sala de aula, coisas dessa natureza. Há também os que dizem que a pessoa feliz, de bem com a vida e realizada, é aquela que não deixa a sua vida virar uma rotina. Antes, ela está sempre em busca do novo, de novas experiências, novos relacionamentos, novas aventuras e coisas dessa natureza. Bem, antes de nós prosseguirmos, eu entendo ser necessário o seguinte: o que é rotina? Quando a gente fala em rotina, estamos falando sobre o quê? Segundo o dicionário Aurélio de nossa língua portuguesa, rotina é costume, hábito, prática constante, uso geral, sequência fixa de instruções e operações ligadas a um objetivo específico. Como já dissemos, algumas pessoas pregam que a rotina ela é um mal para a vida. E é um mal que produz, entre outras coisas, enfado, tédio, canseira pela repetição constante das mesmas coisas ou em função da mesmice da atividade da realização. É uma espécie de robotização da pessoa quanto ao seu redor e quanto ao seu modo de pensar, quanto à sua análise e à conclusão, em função de tantas vezes fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito com a mesma finalidade. Ou é a incapacitação para o crescimento, para o desenvolvimento intelectual e profissional, visto para essas pessoas que a rotina não permite a abertura de novos horizontes, de novas perspectivas, face à mesmice das tarefas, dos dizeres, da ação técnica, da repetição constante disso tudo. Para certas pessoas, a rotina chega a emburrecer, esse emburrecer entre aspas, claro. Para outras certas pessoas, a rotina decreta a falência de sonhos, de ideais, de ideias, de realizações pessoais. Contudo, queridos, a despeito desse posicionamento negativo que algumas pessoas têm sobre a rotina, pergunto: a rotina tem alguma coisa positiva? Ela tem algo salutar? Penso que sim. Afinal, primeiro, é possível viver sem costumes, já que rotina é costumes, segundo o dicionário? Outra coisa, é possível viver sem hábitos, já que rotina é hábito, segundo o dicionário? Outra coisa, é possível alguém viver sem práticas constantes de higiene, de alimentação, da realização de tarefas ou de afazeres profissionais, acadêmicos, pessoais? Ante tudo isso, e até mesmo outras coisas que se pode pensar sobre o fato, há um grande e grave problema com a rotina que nos preocupa, porque para mim a resposta a todas essas é não. Não é possível viver sem costume, não é possível viver sem hábito, não é possível viver sem prática constante, por exemplo, de higiene, de alimentação. E a minha preocupação é a seguinte: o que envolve tudo aquilo relacionado, toda a rotina relacionada à vida com Deus, aos cultos, à leitura, à oração, à adoração. Isso me preocupa. Que as pessoas
pensem negativamente da rotina e transportem isso para as coisas do reino de Deus. Pensemos seriamente sobre os seguintes fatos. Quando a rotina de uma vida com Deus não nos causa enfado, estresse, canseira, pela repetição de práticas constantes de atividades como oração, leitura da Bíblia, jejum, estudo bíblico, ensino na escola dominical, cultos de adoração, de louvor, entrega de dízimos, de ofertas. Quando isso não acontece? Porque para algumas pessoas isso é enfadonho. E na igreja. Por isso muitas pessoas tentam inovar uma série de cultos, de uma série de cultura cultica e cultura de pregação, cultura de ensino, forma de ensino. As pessoas tentam inovar das maneiras mais variadas para não cair numa rotina. Pergunto, é possível ter vida com Deus sem os malefícios da rotina? Outra pergunta, é possível ser feliz com Jesus mesmo com a rotina da vida? Ainda outra pergunta, é possível se relacionar pessoalmente, se realizar pessoalmente com Deus em meio à rotina de uma leitura bíblica, da prática de oração, de cântico de louvores, da adoração ao Senhor, da entrega dos dízimos e das ofertas? Outra pergunta, é possível viver uma vida plena de satisfação e realização com Jesus, mesmo diante do que a gente pode chamar de rotina de práticas espirituais? Considerando o que o dicionário bíblico, o dicionário Aurélio de nossa língua portuguesa define como rotina, sendo costume, hábito, prática constante, sequência de instruções e operações ligadas com um objetivo específico? A minha resposta a todas essas perguntas é sim, é perfeitamente possível ter vida com Deus sem nenhum malefício da rotina. É possível se realizar com Deus, mesmo numa rotina de costumes, de oração, de leitura. É possível sim. Talvez a questão bastante significativa seja a seguinte: como vencer o que pode se tornar uma rotina de vida espiritual? Ser feliz e se sentir realizado no Senhor. Primeiro, nós vencemos a rotina, podendo ser felizes e realizados no Senhor, vivendo em novidade de vida e não na vida. Olhem 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Vejam, meus queridos, isso significa que não precisamos ficar procurando fazer as coisas hoje de um jeito e amanhã de outro, só para ser diferente, para não cair na rotina ou não cair no costume. Porque o texto fala de novidade de vida e não novidade na vida. Isso significa que nós não precisamos ficar buscando fórmulas, padrões, paradigmas hoje, diferentes dos de ontem. Afinal, a novidade é de vida e não a novidade é na vida. Significa que nós não precisamos ficar à mercê dos modismos litúrgicos de hoje para fugir dos modelos tradicionais, dos padrões bíblicos de adoração. Afinal, a novidade que a Bíblia diz existir em Cristo é de vida e não na vida. Significa que nós não precisamos ficar procurando por ventos de doutrinas hoje que ora sopram para cá e ora sopram para lá, que levam gente de um lado para o outro sem nenhum fundamento, sem nenhuma biblicidade. Afinal de contas, de novo, a Bíblia fala de novidade de vida e não novidade na vida. Queridos, há muita gente que introduz costumes litúrgicos que não tem nada de biblicidade, só para sair de um tradicionalismo, para que as pessoas tenham novidade na vida, mas não tem novidade de vida, por isso é vazio, ou então é só emocional. A pessoa vem, ela entra, ela chora, ela sorri, ela tem êxtase, quando ela sai ela é a mesmíssima pessoa, não muda nada, e durante a semana ela continua vazia. Por quê?
Porque não se prega novidade de vida e sim prega novidade da vida. Então, o que valia ontem não vale mais hoje. O hino que cantava ontem não se canta mais hoje. O louvor que se cantava ontem não se canta mais hoje. A verdade bíblica que se pregava ontem não se prega mais hoje, porque hoje as pessoas precisam ou querem ouvir aquilo que Paulo diz faz coceira nos olhos e que lhes agrada. Então, pregar sobre pecado, pecar sobre inferno, pecar sobre condenação, jamais. Pregamos para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa sinta-se leve. Não é isso que a Bíblia diz. Segundo, nós vencemos a rotina da vida e podemos ser felizes e realizados no Senhor, vivendo para servir, adorar a Deus e não para satisfazer a nós mesmos. Vá agora para Atos capítulo 17, vejam os versículos 24, 25, 27 e 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor de toda a terra, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, para buscarem a Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe como adorar a Deus não é enfadonho? Quando não é enfadonho? Quando não é rotina? Quando não é um negócio chato? Quando nós vivemos para servir e agradar o Senhor, adorando em espírito e em verdade como seus verdadeiros adoradores, e não quando nós vivemos para servir a nós mesmos e adorar a nós mesmos. Quando nós cantamos em adoração a Ele, isso não o enfada. Da forma como o louvamos, não o cansa quando isso é bíblico. Sabe quando nós vivemos para o Senhor, quando não é enfadonho? Quando nós vivemos para servir e agradar ao Senhor, exaltando, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, procurando fazer a sua vontade, não a nossa. Isso nunca vira rotina, afinal, nós servimos a um Deus que faz nova todas as coisas. Lembra lá de Coríntios? Vejam, quando nós vivemos para servir e agradar só ao Senhor e não a nós mesmos, essa vida jamais vira rotina, vida sem graça, sem dinâmica, sem realização, porque nós servimos a um Deus vivo, dinâmico, que faz nova todas as coisas e que faz passar as velhas e que faz nova todas as coisas de vida. Novidade de vida. Uma vida vivida para servir e agradar a Deus é uma vida cujo interior, do interior, flui rios de água viva. E Jesus disse isso com respeito ao Espírito Santo. Então pergunto, como isso pode ser enfadonho, cansativo, se é água viva? A água de Deus jamais é rotina. Uma vida vivida para servir e agradar a Deus é uma vida que o Espírito Santo habita, mora, reside. Então, como isso pode ser algo cansativo, enfadonho, chato, se o Espírito Santo é um ser vivo, dinâmico que habita em nós? Quero lembrá-lo de uma coisa. Lata vazia é que faz barulho, nunca lata cheia. Encha uma lata do que você quiser, do conteúdo que você quiser. Antes de encher, bata nela. Veja o barulho que ela produz. Enche essa lata. Bata nela de novo. Lata cheia não faz barulho. Vencemos a rotina vivendo para agradar o Senhor. Vencemos a rotina da vida vivendo uma vida de serviço ao Senhor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor esteja no seu coração. Lembre-se, se relacionar com Deus não é nada chato, não é rotina, não é nada enfadonho, é vida. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, gente!